Olá, eu sou o João Sou a Marina. e somos alunos do curso de Línguas para Relações Internacionais no Instituto Politécnico de Bragança. Estamos neste momento a fazer o nosso estágio final de curso na Fundação Rei Afonso Henriques, em Bragança e em Zamora. E hoje vamos estar à conversa com o escritor e artesão Alex Rodrigues. Alex Rodrigues nasceu em Saint-Germain, em França, a 29 de dezembro de 1977. Frequentou aí o ensino básico. Posteriormente veio para Portugal, para Bragança, onde estudou o ensino secundário e concluiu a licenciatura em Engenharia Informática na Escola Superior de Tecnologia e Gestão, também em Bragança. Foi docente no ensino profissional entre o ano de 2000 e 2005, em técnicas e linguagens de programação. Posteriormente, entre fevereiro de 2004 e outubro de 2017, ingressou no Grupo SONAI, onde exerceu funções na área de gestão. Foi em 2016 que ganhou o primeiro orçamento participativo de Bragança e no ano seguinte publica a obra Gênio da Cantarinha de Pinela, que contou com o apoio de 350 crianças do primeiro ciclo do Centro Escolar de Santa Maria e também com o apoio da Câmara Municipal de Bragança. Nesse mesmo ano, foi o vencedor do primeiro Orçamento Participativo de Portugal, OPP 2017, através do projeto Contas e Lendas Transmontanas. Atualmente, coordena o Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo do Parque de Ciência e Tecnologia Brigante Ecoparque, em Bragança desde novembro de 2017. É também Presidente da Junta de Freguesia de Pinela, Concelho de Bragança, desde 2013. Desde 2017, assume também o cargo de Secretário da Mesa da Assembleia Geral da Academia Ibérica da Máscara. Muito bom dia, Alex Rodrigues. Agradecemos imenso que tenha aceito esta entrevista. É um prazer enorme estar na sua companhia e aprender tanto consigo acerca do trabalho que tem feito relativamente à nossa região. Vamos então passar à entrevista em si. Alex Rodrigues, quando é que começou o seu interesse pelo artesanato? Ora, bom dia, mais uma vez obrigado pelo convite e pela oportunidade de poder falar um bocadinho sobre o artesanato e sobre as nossas raízes e tradições. Quando começou o meu interesse pelo artesanato? Bom, eu sempre gostei de artesanato. Não tenho uma mãe artesã também, já há mais de 20 anos, e portanto essa paixão nasce com ela, vendo-a crescer como artesã, como mestra artesã hoje, e depois é aquele bichinho do tocar, do fazer e do aprender e do criar. E portanto foi isto, e esse criar ganhou mais expressão estes últimos 2, 3 anos, e claramente agora tenho sentido que estou a percorrer o meu caminho de forma individual, mas nunca esquecendo as minhas raízes, portanto, que foi quem efetivamente me plantou a semente no coração disto, que é a minha mãe. Na sua opinião, que influência têm as tradições na nossa região? Tem muitas, porque elas são aquilo que nos define. Elas são o nosso ADN, são aquelas que representam os nossos antepassados. É aquilo que nós temos, é um legado que nós temos a obrigação de não deixar esquecer. Considera que as tradições se têm vindo a perder com o passar dos anos ou que se têm vindo a fazer cada vez mais trabalhos com vista a as preservar? Eu acho que, sinceramente, elas infelizmente têm-se vindo a perder com o passar dos anos, muito por causa do despovoamento, que é algo que infelizmente atinge o nosso território de forma mais particular, com uma população cada vez mais envelhecida, e claro, nós sentimos que com essas pessoas também parte com ela o seu saber, a sua sabedoria, o seu ofício, em alguns casos, não é? E, portanto, isso faz com que, claramente, tenhamos uma obrigação de recolher e reter esse legado de alguma forma. Portanto, se me diz, acho que têm surgido cada vez mais iniciativas para as preservar, eu digo sim, mas não chegam, precisamos de mais.
sem dúvida. Qual a importância de preservar essas tradições e costumes? É muita e é mais do que um dever, é uma obrigação nossa perante também quem tem esses legados, esses costumes, essas tradições. Estando nós numa região transfronteiriça, acha que se encontram semelhanças entre as tradições, entre as nossas tradições e aquelas do país vizinho? Acho que sim, por um simples motivo, porque o conceito de fronteira é um conceito recente. É preciso perceber que antes da formação de Portugal, a Península Ibérica era toda uma, portanto os povos circulavam livremente entre eles e claro que nessa circulação social, de comércio, económica, portanto também ia agarrado esse fator, não é? E muitas das vezes é um bocado como ao conto, acrescenta um conto, e portanto eu vou visitar aquele vizinho, achei piada aquilo, epá, por que não fazer o mesmo na minha localidade? E portanto é normal que e depois adaptá-la, não é? Um pouco, por isso é que muitas das vezes encontramos, nomeadamente nos caretos, essa tradição também do mascarado do lado de lá, embora portanto, a indumentária seja diferente, mas a simbologia da máscara está lá. O que o motivou a escrever sobre contos e lendas transmontanas? Olha, motivou-me primeiro porque efetivamente, portanto, a minha freguesia está no meu coração, que é a aldeia de Pinela, que a freguesia é composta por duas aldeias, que é Pinela e Valverde, e portanto nós também tínhamos lá as nossas lendas e também temos as nossas tradições. E sempre foi algo que mexeu muito comigo. E, portanto, em 2016, 2017, escrevi um conto precisamente sobre uma lenda da minha freguesia. E esse conto teve uma aceitação muito grande nas crianças e isto fez com que também despertasse em mim um pequeno clique, não é? E pensaste assim, por que não replicar isto a outras freguesias, a outras aldeias, porque efetivamente nós temos um património riquíssimo, portanto temos que o divulgar. Imaginamos que a recolha de lendas seja um processo demorado e trabalhoso. Como é que realizou essa recolha e seguiu algum tipo de metodologia? Bom, esse processo de recolha, é preciso perceber que esse projeto de contos e lendas integrou um projeto vencedor do Orçamento Participativo de Portugal e, como tal, teve a tutela da Direção Regional da Cultura do Norte, que depois envolveu aqui algumas entidades, nomeadamente a Universidade de Trás-Montes e Alto Douro, que, numa fase inicial, trabalhou a parte de recolha através de narradores, portanto, entrevistas, não é? E depois, fruto desse trabalho de recolha oral, mas também escrita, através de literatura, nomeadamente o Abade Bassal, mais ainda algum trabalho realizado, nomeadamente nas freguesias que faltaram completar, porque o projeto pretendia albergar todas as freguesias dos concelhos de Bragança e Vinhais, e como tal, portanto, a UTAD não nos entregou a totalidade das freguesias e a Academia Ibérica da Máscara teve que completar esse trabalho. Portanto, foi muito trabalhoso, mas também foi muito benéfico e aprendemos muito e conhecemos muitas pessoas. Isto foi muito gratificante para nós. Mas digamos que entre a literatura escrita e a que recolhemos oralmente, claro que a parte oral é claramente aquela que nós estávamos a falar no início, é essa que temos que preservar hoje, precisamente em papel ou em formato audiovisual, para depois no futuro podermos ir lá pescar aquilo que vai desaparecer, não é? Que é normal, porque somos seres humanos e connosco também parte o nosso saber. Sabemos que ganhou o Orçamento Participativo de Portugal em 2017. Desde já, os nossos parabéns por isso. Estava à espera de receber esse prémio e o que o motivou a apresentar a sua candidatura? Bom, estava à espera de recebê-lo. Não estava à espera de recebê-lo. Embora tenha trabalhado muito para que efetivamente ele seja
e foi, de facto, um projeto vencedor. Porquê? Através de muita divulgação, muitos contactos, redes sociais, portanto, envolvemos muita gente e ele, na altura, ganha com 760 votos, o que foi bom, não é? Um projeto até local, transmontano, local regional, e claro que para mim foi uma alegria muito grande, porque efetivamente tínhamos aqui uma oportunidade de poder dar às crianças aquilo que inicialmente tinha feito com o Alfenim, o Engenho da Cantarinha, que é a publicação daquele conto que vos referi inicialmente, que escrevi sobre a minha freguesia, e claro que pronto, imaginei, idealizei que isso seria a melhor prenda para as crianças, portanto, que participariam também no projeto e que participaram, até porque todas elas depois receberam 2 exemplares de cada livro. Estamos a falar de quase 2.000 crianças que levaram para casa um exemplar de cada concelho, onde estão pelo menos um conto por freguesia desses concelhos, o que é muito bom, não é? Nós pensamos que o seu livro tem uma grande importância para eternizar lendas e contos que eventualmente já se encontravam esquecidos ou que estavam em risco de serem esquecidos. Considera que esse também foi um dos seus objetivos, eternizar esses contos e lendas? Sim, claramente, exatamente. Aliás, no Scheme era esse, mas também despertar um pouco o imaginário das crianças, que são a maior semente que nós temos, porque são elas o futuro, não é? Se nós agora estamos no presente, elas serão certamente o futuro. E se nós, desde pequenino, lhe proporcionarmos momentos, portanto, do nosso imaginário transmontano, que as façam claramente conhecer o seu território, as suas lendas, as suas tradições, os seus costumes, as suas raízes, portanto, isso vai ser claramente uma garantia de que quando elas chegarem à idade adulta, elas terão aquele bichinho dentro, ou pelo menos haverá uma maior probabilidade disso acontecer, não é? E portanto, sim, claramente era esse um dos meus objetivos. Que outro tipo de atividade ou projetos considera que se poderiam realizar também para contribuir para essa preservação de lendas e de contos? Olha, desde logo eu até tinha um projeto em mente que eu comecei esse trabalho em 2015, embora esteja a decorrer, mas é um trabalho mais moroso e na altura até lhe chamei Sementes de Barro. E esse projeto é um projeto que eu acho que também poderia ser replicado, e ele o que é que pretende fazer? Através de uma entrevista com um conjunto de perguntas pré-elaboradas, nomeadamente que permitisse à pessoa que seja entrevistada partilhar das suas memórias do passado, de quando era jovem, criança, depois numa fase já meia adolescente, depois numa fase mais adulta, e deixando também aqui uma mensagem até para, portanto, a geração futura. E depois também recolher aqui alguns elementos, como por exemplo a gastronomia daquela altura, alguma tradição ou alguma coisa que saia fora daquilo que nós saibamos neste momento. E portanto eram 7 ou 8 perguntinhas que eu tinha elaborado e já recolhi cerca de 10, 12 entrevistas de pessoas, algumas delas já partiram. E era claramente isso, tentar fazer aqui, portanto, uma recolha de entrevistas cujos narradores já têm alguma idade, estamos a falar de 90 anos para cima, não é? E que pudesse deixar, portanto, para o futuro uma semente daquilo que era o passado, mas também até para a própria família, não é? Portanto, dizer assim, olha, a minha avó ou a minha bisavó, pá, deu uma entrevista, está aqui, ela disse isto, disse aquilo, ou comia aquilo ao pequeno almoço, e portanto, são pequenas coisas que parecem insignificantes, se calhar num meio de muita população, mas num meio onde somos poucos, qualquer pequena coisa pode fazer a diferença, não é? E portanto acho que nós estamos num patamar onde temos que trabalhar claramente pessoa a pessoa, porque não somos assim tantos e portanto facilmente conseguimos fazer coisas muito interessantes até para a posteridade. Quais os projetos literários que tem para o futuro?
Olha, tenho um neste momento que está... Tenho dois. É um conto infantil, também associado à minha freguesia, ligado ao artesanato, neste caso à Cantarinha de Pinela. Estamos quase a chegar à época da Feira das Cantarinhas, que é agora no final de abril, inícios de maio, que este ano infelizmente não se vai realizar pelos motivos que nós sabemos. Mas pronto, é um conto infantil ligado a essa temática do artesanato, mas também é um tributo também à mulher transmontana e também à mãe, porque efetivamente em Pinela, ao contrário de outras localidades, a olaria sempre teve um peso muito importante, mas foi sempre realizada por mulheres. E, portanto, isso é diferente daquilo que nós vemos no panorama nacional, onde temos muitos oleiros, mas não temos oleiras. E nós em Pinela foi o oposto. E, portanto, era também uma forma de deixar esse pequeno legado, esse pequeno tributo, e para elas e para todas as oleiras do passado e espero eu, do futuro, venham a ver ou que não se deixe perder essa tradição, porque, efetivamente, ela é característica nossa. Portanto, esse é um projeto. Outro projeto tem a ver com uma viagem que realizei há 2 anos, a Santiago de Compostela, e foi uma promessa que fiz aos meus companheiros, portanto, de relatar isso num livro. Estou a tratar, mas o tempo, infelizmente, não. A memória está cá, falta só o tempo para depois formar o texto. Muito bem. Gostaríamos também de conhecer algumas curiosidades sobre si, para que todos possamos conhecê-lo um pouquinho melhor e saber algumas curiosidades que certamente poucas pessoas saberão. Começo por lhe perguntar o nome de um filme que o tenha marcado. Bom, da minha juventude... não tenho um, tenho 2. Por acaso há ali um ator que é comum em ambos, mas porque também naquela época era o que havia, mas era o que havia com muita criatividade e muita inovação. E portanto, eu vou dizer, são 2 trilogias, aliás, 2 trilogias, não, um já tem 6 neste momento, mas para mim 2 filmes que me marcaram profundamente foi Indiana Jones, porque foi uma das coisas claramente que... Portanto, quando era jovem queria ser arqueólogo, não é? Que acho que toda a gente queria ser arqueólogo daqueles, e o Star Wars também foi claramente também uma trilogia que depois, entretanto, cresceu, mas durante muitos anos foram só 3 e também marcaram-me muito. Canção favorita? Olha, gosto muito de uma canção do Pedro Abrunhosa que é Quem Me Leva aos Meus Fantasmas. Um género literário. Epá, eu gosto de livros, gosto um bocado de tudo, mas gosto de livros policiais, aventura policial. Daniel Silva, por exemplo, acho que é um autor muito interessante que consegue fazer aí uma mistura de ambos. Uma estação do ano? O inverno. Uma cor. Azul. Muito bem. Um perfume evocativo? Lavanda. Uma frase que ouviu e ficou marcada no seu coração. Olha, uma frase que eu vi e também que li é do Fernando Pessoa, que diz o seguinte: pedras no caminho guardo todas, um dia vou construir um castelo. Portanto, estou a tentar. Pelo menos a parede já está a meio. O que o ato de escrever lhe transmite? Paz. Que sentimentos lhe proporciona o artesanato? Também paz e alegria também. Dá-me prazer. Qual a peça de cerâmica criada por si pela qual nutre mais carinho? Olha, de cerâmica não fiz muitas, porque gosto mais da máscara, trabalho mais a lata, mas de cerâmica fiz um cinzeirinho triangular com uma cruz de Cristo por cima e deu muito prazer fazê-la porque foi, por assim dizer, a primeira peça mais elaborada que realizei com a minha mãe, e isto fez com que, pronto, fosse também muito, muito bom. Falou na cerâmica, mas criava mais máscaras e a máscara, qual é aquela que nutre mais carinho? A primeira. Não há nada que vá à primeira. Aquela das raízes? Não é das raízes, é uma pequenina que tenho na minha secretária, que é mais pequena que as outras. Foi a primeira máscara que elaborei
E é muito tosca porque estava a criar e criei um molde para construí-la, e que já não utilizo neste momento. E portanto foi a primeirinha. Portanto, deu muita dor de cabeça, como é que havia de dobrar, não havia de dobrar, depois bati muito, depois bati demais, depois tive que desfazer. Portanto, se calhar demorou-me bem uma boa hora ali só para perceber bem como é que iria construí-la. E depois na parte da pintura também foi uma aventura, porque nem eu estava bem preparado em termos de tintas, não tinha assim grandes equipamentos ainda, não é? Estava a começar. E, portanto, apliquei algumas tintas que até nem são muito adequadas, mas que ainda se mantêm lá, mas como era para mim. Mas foi claramente um olho para ela, e nunca devemos nos esquecer de onde vimos. E, portanto, ela é claramente o início da minha caminhada. Claro que hoje, a Raízes hoje também já as mudei. Por acaso, pouco tempo depois, fiz uma máscara de raízes que ainda tenho lá, que é um bocado diferente das outras, até em termos de boca. É uma boca que é perfurada, fiz perfurações, em vez de ser uma boca rasgada, são perfurações. E essa raiz, quando a apresentei a primeira vez, trazia um bocado fora do padrão daquilo que nós estamos habituados. E eu, neste momento, portanto, atualizei esse padrão de raízes, e agora voltei novamente a atualizar, porque estive num processo assim de criatividade e de inovação assim um bocado diferente. E tenho ali algumas novos modelos que ainda não publiquei, mas muito engraçados. Alterei o formato dos olhos, portanto, a parte dos cornos também fiz diferente. Inventei um bocadinho. Vamos ver qual é que vai ser a reação depois das pessoas ao ver. Muito bem. E o exemplo de um trabalho desastroso ao longo da sua vida? Olha, é assim, não tenho... a gente também não pode dizer que faz sempre tudo bem, não é? Mas não tenho assim nada que me possa dizer que sou uma pessoa muito cautelosa por natureza. Quando dou um passo, tento estudar bem, portanto, tudo o que está em redor da decisão ou ação que vou tomar, que é para efetivamente, portanto, errar o menos possível. Mas, mesmo quando há erro, é um erro, portanto, que se resolve. Qual o momento mais singular que encontrou quando da recolha dos contos e lendas? Olha, singular e marcante foi claramente um senhor, entre muitos narradores, mas houve um que marcou bastante, que é um senhor, o Sr. Eduardo, já faleceu, que é da União de Freguesias de Parada. E portanto ele era um poço de sabedoria, aquele senhor. Ele sabia, estamos a falar de uma pessoa que não sabia nem ler nem escrever, mas ele tinha uma memória, e uma forma de dizer as coisas e de as relatar, que foi algo contagiante. E tivemos sorte, dentro do coitado do senhor, de ter um acidente. Mas tivemos sorte de poder recolher um bocadinho desse saber e para a posteridade. Mas foi sem dúvida das pessoas que mais me marcou nesse trabalho. Poderia compartilhar connosco alguma anedota ou um momento curioso que se relacione com a época em que escreveu o seu livro? É assim, não tenho assim muito assim anedota ou facto curioso. Claro que ficámos muito surpreendidos com algumas lendas que fomos recolhendo, não é? Ou quando fomos trabalhando a parte escrita dos contos, e que tivemos que, portanto, criar sobre essas lendas algo. Claro que algumas delas são, portanto, estamos a falar que algumas delas eram um parágrafo, não é? E desse parágrafo escrever um conto não é fácil, e portanto tem que haver aqui muita inovação, muita criatividade, mas também às vezes uma forma diferente de transmitir a mensagem que queremos passar. E portanto o que eu posso dizer sobre isto é que só tenho que agradecer a cooperação que as pessoas portanto nos deram na elaboração desse trabalho, que foi excepcional. As pessoas abriram-nos as suas casas, abriram-nos os seus corações, e isso nós temos de estar muito gratos por isso.
Até porque o transmontano, por norma, é isto, É receptivo. é muito receptivo e aberto. E só temos que o deixar falar, porque ele sabe muito. É verdade. E se calhar algum trabalho que deu foi adaptar certos contos Sim, às crianças. Sim. É assim, onde nós conseguimos captar a narração foi mais fácil, porque efetivamente a narração, portanto o narrador conta a história do início ao fim, não é? Depois temos que eventualmente adaptar ou infantilizá-la de uma forma mais, se calhar, adequada. Mas o grosso está lá. Agora, claro que em alguns casos onde não conseguimos narrador e que, por exemplo, estou-me a lembrar de Quintela de Lampassas, onde só tínhamos 3 linhas sobre uma fonte, portanto, na obra do Abade Bassal, aí tivemos, a fonte tinha um nome assim um bocadinho grosseiro, não é? Tivemos que, portanto, transformar esse palavrão numa palavra que era o amor e criar toda uma dinâmica em redor daquela fonte, não é? Considera que existe uma receita para a criatividade? Olha, sinceramente, acho que nos temos. Para mim, a receita da criatividade é ouvir aquilo que tenho dentro de mim. Portanto, é não desistir nunca, mas também saber ouvir aquilo que eu tenho dentro de mim. E, portanto, acho que a criatividade está em todos nós. Temos que a deixar tomar conta de nós, senão ficamos pela racionalidade. Que conselho daria a um jovem que pretenda escrever um livro? Olha, aquele de nunca desistir, ser resiliente, ser persistente, não desistir perante os nãos, que vai ouvir muitos, ainda hoje ouço muitos, mas é assim, o não é não, mas é não para a outra pessoa. Se para mim é sim, tenho é que trabalhar o suficiente para que efetivamente esse não seja um sim dentro daquilo que eu idealizo. O que às vezes pode não acontecer na totalidade, mas se for um nim, que depois seja uma mistura de não e sim, que é um sim, mas com algumas contrapartidas, mas se efetivamente o projeto vir à luz do dia, às vezes é preciso também saber, portanto, abdicar de algumas coisas para poder deixar que outras surgem. E quando se trabalha com literatura, posso-vos dizer que não é fácil, porque o mundo da literatura é um mundo muito peculiar e, portanto, não se pode mesmo desistir nunca. E, aliás, eu até tenho, na minha vida profissional, trabalhei há alguns anos no ramo literário, cultural, e há um autor que hoje até é um best-seller em Portugal, ele vende muito, que é o Nuno... Exatamente. E ele foi, para vos ter uma noção, esse autor, no primeiro livro que ele sai, que é O Espião Português, ele ganhou um prémio literário na altura, na Ensino onde é que eu trabalhava. E esse prémio iria ser editado pela editora Leia. E, portanto, como o apelido do senhor é um apelido diferente, não é? Percebes? Eles queriam lhe dar um nome, tipo, nome do autor, estás a ver? Nuno, sei lá, Nuno da Fonte, ou Nuno, sei lá, um nome artístico, vá lá, pronto. E o rapaz, na altura, o senhor, vincou e disse, não, o meu nome é este e esse é o nome que eu quero, não é? E, portanto, foi uma batalha difícil, mas como ele tinha ganho o prémio, eu tinha essa prerrogativa, não é? E o que é certo é que hoje o senhor é um autor conceituado a nível nacional, não é? E está a fazer o seu caminho e, portanto, mantém o nome dele. Portanto, às vezes nós também é isso, é perceber que o sucesso não se alcança à primeira. Nós só vemos a ponta do iceberg, mas o iceberg ele está muito cá para baixo, as raízes são cá no fundo. Portanto, é preciso trabalhar muito e as pessoas, por norma, só veem a pontinha, dizer, olha, como é que... Pois, mas todo o caminho, não é? Está cheio de peripécias e de quedas. O que também é importante é quando se cai também levantar-se sempre. Que conselho daria a um jovem que gostaria de ser artesão? O mesmo. Portanto, é a mesma coisa. Aqui na parte artística, com uma diferença, é que, por norma, a literatura tem que estar associada a uma literatura, não é? A uma editora e a um determinado canais de distribuição
que depois irá certamente para livrarias, não é? Os canais online e por aí fora. Portanto, no artesanato portanto, vem empreendedora diferente, porque ela portanto, a peça de artesanato sai das nossas mãos, não é? E temos de ter a capacidade também de fazer peças bonitas, mantendo a tradição, mas também depois pô-las no mercado. E aí, claramente, não é fácil também. Portanto, só com muita resiliência, persistência, estudo também. Hoje o artesão é um empreendedor versátil. Tem que perceber de gestão, de marketing digital, de marketing tradicional, não é? Exato. E portanto é isto e cada vez mais. Portanto, outro conselho que eu daria também a um jovem era nunca esquecer que a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é? Portanto, isso é que Exatamente. Uma expressão bem típica. Exatamente. Muito obrigado por ter aceito fazer esta entrevista. Muito obrigado pela disponibilidade, pela paciência e simpatia que tem tido connosco nas últimas semanas. Não podemos também deixar de o parabenizar por todo o trabalho que tem feito, obviamente, pela nossa região. Da nossa parte, foi um prazer estar aqui consigo e aprender tanto consigo. Portanto, muito obrigado e bem-aja. Muito obrigada, Alex Rodrigues, e um bem-aja.